dia, crianças! Hoje é mais uma aula de geografia. Prestem bastante atenção nas explicações e respondam a atividade proposta com muito amor e carinho. Paisagem natural e paisagem modificada. Mas, afinal, o que é paisagem? Paisagem é tudo aquilo que podemos perceber segundo nossos sentidos: visão, olfato, tato e audição, fazendo dessas observações uma possível interpretação. Movimento, cores, cheiros e sons fazem parte de uma paisagem. Paisagem natural e paisagem modificada são tipos de paisagens que apresentam entre si elementos diferentes, identificados pelos nossos 5 sentidos, especialmente a visão. Elas se diferenciam pelos elementos que a compõem. Paisagem natural é o ambiente que apresenta apenas elementos da natureza, ou seja, nesse tipo de área não há intervenção humana. Suas características naturais são, portanto, preservadas. Não sofrem nenhum tipo de modificação que não seja de ordem natural. Na Terra, há muitos locais que apresentam paisagens naturais. Normalmente, seus elementos são árvores, rios, cachoeiras, montanhas, serras e geleiras. Esses elementos se modificam com o tempo, porém essa modificação é feita por elementos da própria natureza, como ventos, chuvas e ação dos raios solares. Já a paisagem transformada é um ambiente que apresenta elementos naturais e elementos modificados, ou seja, é o ambiente que já sofreu intervenção humana. A criação das cidades é um grande exemplo de paisagem modificada. Os principais símbolos de uma paisagem transformada são as construções civis, como casas, edifícios, pontes e estradas. Esses símbolos marcam a presença social e identificam a paisagem. Transformações e permanências na paisagem. Ao observar uma paisagem, podemos identificar elementos que trazem informações sobre épocas diferentes, pois muitos deles permanecem na paisagem, enquanto outros são transformados ao longo do tempo. Isso é muito comum em cidades que possuem edificações antigas em meio às moradias, prédios e outros elementos construídos recentemente. Os elementos mais antigos da paisagem mostram como as construções eram feitas, quais materiais eram utilizados e de que maneira as pessoas usavam cada ambiente. Já os elementos mais recentes sinalizam as necessidades de novas construções com outras funções e como o modo de construí-las e utilizá-las foi se alterando. Dessa maneira, tanto os elementos antigos como as transformações revelam informações sobre o passado e o presente do lugar. Observe a fotografia da página 286 e observe a imagem de Belo Horizonte, Minas Gerais. Em 2016, mostra elementos que permanecem na paisagem há muito tempo, como a Igreja de São José, construída em 904. Também é possível observar algumas construções recentes, como os edifícios com arquitetura e materiais modernos. Observe, crianças, que ao longo do tempo as paisagens podem ser transformadas, mas existem elementos que, mesmo a paisagem sendo transformada, eles permanecem iguais, que são os elementos culturais que não podem sofrer alterações. Você já percebeu que as paisagens são transformadas ao longo do tempo? Essas transformações, crianças, podem acontecer tanto por ação da natureza como por ação do homem. As paisagens
podem ser transformadas pela ação de elementos da natureza, como o vento, a luz, o calor, o sol, a água da chuva, dos rios e dos mares. Observem a imagem, a formação rochosa, que é uma transformação pela ação da água do oceano. E as dunas, meus amores, é uma paisagem transformada também pela ação da natureza. As dunas são formas de relevo originadas por grandes porções de areia. Elas são transformadas pela ação dos ventos, que carregam os grãos de areia, deslocando as dunas de um lugar para o outro, conforme a imagem. Como vocês já aprenderam, as paisagens podem ser naturais, construídas pela natureza, e culturais, construídas pela ação do homem. O ser humano também transforma as paisagens para atender suas necessidades, como o cultivo da terra para alimentação, como mostra na imagem, para a construção de estradas, para a circulação de veículos e também transformam as paisagens para a construção de casas para moradia. Observem essa paisagem com bastante atenção e respondam oralmente quais elementos são construídos pela ação do homem e quais elementos são construídos pela ação da natureza. Os indígenas e as transformações da natureza. Os povos indígenas transformam as paisagens conforme suas necessidades e costumes. Por conviverem geralmente em harmonia com a natureza, essas transformações acontecem de modo respeitoso, conservando o máximo possível dos recursos naturais. Os povos indígenas reconhecem que sem as florestas, sem os rios, o solo, os animais, não conseguiriam garantir sua sobrevivência e a das próximas gerações. Assim, coletam frutas, raízes, cortam árvores, caçam, pescam com responsabilidade, ou seja, retiram da natureza apenas os recursos necessários para seu sustento e o de sua família. Quando percebem que os recursos naturais estão se esgotando, procuram outro local da floresta para explorar. Desse modo, contribui para que a natureza se recupere ao longo do tempo. A natureza é importante para os povos indígenas. E para você, a natureza é importante? Pense e responda oralmente. Observe com atenção a imagem e responda oralmente quais dessas paisagens foram modificadas pelo homem. Croquis do bairro. Os elementos presentes nas paisagens dos bairros podem ser representados por meio de um croquis. Croquis são desenhos ou esboços feitos à mão livre com base na observação de objetos ou paisagens. Observe com atenção os elementos que caracterizam a paisagem da imagem apresentada e responda oralmente quais elementos são construídos pelo homem e quais elementos são provenientes da natureza.
Observem com atenção os modelos de croquis apresentados. Veja a apresentação de outro croquis. Após observar esses modelos de croquis, faça no seu caderno o croquis do seu bairro, com bastante atenção e pinte bem bonito. Bons estudos e até a próxima aula. Fiquem com Deus, crianças.